Graça e paz, eu sou Cassiano Correia e eu tenho uma mensagem nesse momento, uma breve reflexão da parte de Deus que quero compartilhar contigo. A minha oração é para que o Espírito Santo, através dessa mensagem, gere em sua mente e em seu coração iluminação. Que essa palavra possa trazer cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Antes de iniciar a mensagem, eu quero te fazer um pedido. Encarecidamente, quero te pedir que você me ajude a impulsionar os vídeos do meu canal e também que você se inscreva, que você curta, dê um joinha, compartilha com as pessoas que você ama, com o máximo de pessoas que você puder e acione também o sininho de notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo você fique sabendo que esse vídeo está sendo postado, tá bom? Vamos à mensagem. Eu quero falar hoje sobre algo muito importante. O tema da mensagem é o seguinte: pense na eternidade antes que a morte chegue para você. Pense na eternidade antes que a morte chegue para você. Para iniciar a reflexão sobre esse tema, eu quero usar como base os versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 16, e os versículos são do 19 ao 25. Eu vou ler e se tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo, amém? Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Veja, meu amado, minha amada, como que a Bíblia nos adverte sobre esse assunto tão importante que é a eternidade. Um assunto que além de ser importante, é vital. Ele não é só importante, é vital. É uma questão de vida ou de morte eterna. E aqui, nesse texto que eu acabei de ler, a gente vê Jesus contando a história do rico e do Lázaro. E por que eu falo história? Eu falo história porque eu creio que é uma história verídica, baseada em alguns fundamentos. A gente pode ver que é uma história verdadeira que Jesus está contando, e não é apenas uma parábola, como os aniquilacionistas eles costumam interpretar. Os aniquilacionistas são aqueles que creem que quem está salvo eternamente e estará na glória com o Senhor, ou na terra, como alguns dizem, eternamente herdando a terra, ou estarão mortos, aniquilados definitivamente. Quando se trata de morte eterna, eles entendem que morte eterna é ser aniquilados definitivamente e nunca mais existirem, é deixarem de existir. Mas não é esse o contexto que a Bíblia nos ensina. Baseado nessa linha de pensamento dos aniquilacionistas, eles
dizem que esse texto se refere a uma parábola contada por Jesus. E aí o que eu quero dizer é que, mesmo que fosse uma parábola, o contexto nos diz que existe um inferno e um lugar de tormento eterno. Afinal, o que é uma parábola? É uma forma de contar uma história, utilizando-se de metáforas, de símbolos, para representar algo que é real. Então, mesmo que esse texto fosse uma parábola apenas, ele estaria falando de um lugar de sofrimento eterno. Porque o que a gente vê aí é o rico e o Lázaro, que são os dois personagens principais. A gente vê também Abraão aí. A história se passa num tempo antes da encarnação de Jesus, antes da vinda de Jesus em carne, e passa-se num período em que a gente imagina, conjecturando, Jesus estava em sua glória ainda e observando o que estava acontecendo. Abraão no seio de Abraão, que é o que o Antigo Testamento coloca, para onde iam os crentes do Antigo Testamento? Para o seio de Abraão. E a gente vê uma história sendo contada antes da vinda de Jesus. Abraão, no seio de Abraão, recebendo Lázaro rico, recebendo Lázaro e o rico indo para o inferno, um lugar de tormento eterno. E o que a gente pode tirar desse texto? A gente vê o rico no inferno, né? Voltando aqui no versículo 23, o rico no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Lázaro no seu seio. Ou seja, a gente vê uma pessoa no inferno, em tormentos, e num lugar inacessível para aqueles que estão na glória. Ou seja, no outro lugar, mais à frente, nos versículos seguintes, se você for ler até o versículo 31, você vai ver que havia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, que é a palavra usada para inferno no Novo Testamento. Então a gente vê que havia um abismo. Então não tem como passar do inferno para o seio de Abraão ou para o paraíso, e não tem como passar da glória para o inferno. Não há um acesso livre. E Jesus conta essa história. Quem está num lugar e no outro permanecerá lá eternamente. Mas vamos falar, eu estou contando a história assim de uma forma bem rasa sobre o que é o inferno. Mas eu quero falar mesmo acerca do homem, acerca de nós. Para onde nós estamos indo com a nossa forma de viver, de pensar, de agir? Para onde nós estamos indo? Você tem pensado na eternidade? Você tem pensado qual o fim que você quer ter nessa vida, e para onde você vai após a vida? Vida após a morte existe? Certa vez eu, pregando o evangelho para um rapaz, ele se declarou ateu, e ele disse para mim que inferno não existe, e que diabo não existe, e que, enfim, tudo isso é bobeira, historinha em quadrinho, e que a fé cristã, esse negócio de acreditar em inferno, era muito incoerente e sem sentido. E eu, falando aí, naquele momento eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei, então tá, meu amigo, meu jovem, vamos ver o que tem mais coerência, a minha forma de crer ou a sua forma de crer. Você diz que não há um inferno, correto? E ele me disse, sim, correto, não existe inferno. Para onde você vai depois que morrer? Morreu, acabou. Depois que eu morrer vão lembrar de mim uma semana, 2 meses, 3 meses, quem sabe até 1 ano. Depois eu caio no esquecimento. Foi a resposta que ele me deu. E eu disse para ele, não, tudo bem. Se você estiver certo, então tanto você quanto eu não temos o que perder. Você pode continuar sendo ateu e eu posso continuar sendo cristão. Se no final a gente morreu, acabou, tá tudo bem para mim e para você. Independente da fé, independente da crença,
morreu, acabou, não tem problema. Estamos todos em vantagem ou desvantagem, tanto faz, porque morreu, acabou, não faz diferença. Agora, se eu estiver certo de que existe um inferno, quando eu e você morrermos, eu vou para o céu e você vai para o inferno. Você vai para um lugar de sofrimento eterno e eu vou para um lugar de felicidade, alegria, de gozo eterno. Qual fé te parece mais segura? Crer que não existe inferno, logo a gente morre e acabou, então estamos nós dois na vantagem, ou crer que existe um inferno e que quando nós dois morrermos, você vai para o inferno e eu estarei feliz na glória? Qual a fé que te parece mais coerente e mais sensata? Naquele momento ele parou, ficou pensando e ele acabou tendo que confessar que a minha fé era mais coerente. Para resumir, o que eu quero dizer com essa história toda? A Bíblia nos ensina que existe uma eternidade longe ou perto de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a nossa alma é eterna e que nós podemos passar a eternidade longe ou perto de Deus. O que eu faço para passar a minha eternidade perto de Deus? Crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Só em Jesus há vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz as Sagradas Escrituras. Só em Jesus há eternidade. Aquele que está em Cristo não experimentará a morte, mas já passou da morte para a vida, é o que diz a palavra. E, infelizmente, a maioria das pessoas não dão importância para essa palavra e para esse chamado das Escrituras, que é o chamado ao arrependimento dos seus pecados e a entrega de uma vida da sua alma para Jesus Cristo, que é aquele que se sacrificou, que exerceu a sua obra para nos dar salvação. Esse chamado está sendo feito por meio do Evangelho de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, que está sendo feito em todo o mundo, através das igrejas, das mídias. O povo de Deus ele usa de todas as ferramentas alcançáveis, possíveis, para chamar você ao arrependimento e à entrega da sua alma, da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A verdade, infelizmente, é que a maioria não quer saber dessa salvação, a maioria nem sequer pensa na eternidade, nem sequer pensa numa vida após a morte. A maioria está mais preocupada e apenas preocupada com as coisas deste mundo. Estão preocupadas em alcançar riquezas, objetivos, sonhos, terrenos. Estão preocupadas e fincadas nos princípios e nos fundamentos desta terra que são passageiros. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensam numa eternidade, não pensam numa vida após a morte, não pensam que haverá uma eternidade e que essa eternidade, o que é determinante para uma vida segura ou longe de Deus, é a decisão que tomarão nesta vida. A gente vive aqui na Terra, quando vivemos bem, em torno de entre 70 e 100 anos. Quando vivemos muito bem, vivemos 100 anos. E esses 100 anos, em comparação a uma vida eterna, é apenas um ponto de partida, da onde você precisa tomar as decisões certas, tomar o caminho certo, para que este caminho te garanta uma eternidade segura e uma eternidade perto de Deus. Jesus é o caminho seguro. E nesse momento, mais uma vez eu quero te fazer este convite. Entenda que longe de Jesus, longe de Deus, o homem está perdido e condenado ao pecado. A decisão que o homem tomou desde o Jardim do Éden, e isso é natural, é estar longe de Deus, negar a Deus e viver o pecado. Mas viver o pecado tem um limite, e o pontapé inicial são esses mais ou menos entre 70 e 100 anos que nós vivemos nessa terra. Mas esse ponto de partida é um ponto de partida para a eternidade.
E eu quero te fazer essa pergunta: onde você quer passar a sua eternidade? Longe ou perto de Deus? Quer passar uma eternidade de sofrimento, fogo eterno, ou uma eternidade de gozo, paz e alegria? Para que você possa receber essa eternidade de gozo, paz e alegria, você precisa estar em Cristo. Você precisa entender que carece da misericórdia de Deus, que está em pecado, que está condenado à escravidão da vontade, se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o seu Senhor possa ser Jesus a partir de agora. Pense agora na eternidade. Não deixe para pensar na eternidade quando chegar no leito de morte, numa enfermaria, onde ali é que algumas pessoas param para refletir sobre o que fizeram em vida e sobre o que será dela na morte, após a morte. Só ali muitas pessoas pensam sobre isso. Não espere chegar a esse momento para refletir sobre a eternidade. Reflita agora, mesmo porque nenhum de nós, nem eu nem você, podemos garantir mais um minuto das nossas vidas. Nosso viver e o nosso morrer estão nas mãos de Deus. E se você morrer no próximo minuto, se você partir no próximo minuto, para onde você quer partir? Pense nisso. Garanta a sua segurança eterna, a sua vida eterna, recebendo Jesus como o único Senhor, o único Salvador da sua alma, porque só nele você estará seguro, só nele você estará segura. Amém? Em nome de Jesus, reflita e que o Senhor possa te guiar e te conceder a salvação, uma vez que te convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente e te levar a tomar a melhor decisão, que é estar em Cristo Jesus. Amém?